David Lynch cozinha quinoa. E é isso, é só isso, é disso que se trata. E que é um curta que o David Lynch fez, e ele começa, se apresenta tudo e fala que ele vai cozinhar quinoa. Aí ele vai e explica o porquê que ele tá cozinhando, coloca a quinoa, coloca a água, tudo, e coloca a quantidade de quinoa com aquela mão tremedeira dele de velho, tudo, bota a quinoa. Aí ele vai, separa o brócolis, começa a contar os negócios ali de como ele gosta de cozinhar a quinoa dele, olha no relógio, vê que horas são, tudo, aí senta do lado de fora pra fumar. No completo escuridão do quintal da varanda dele, ele só com a luz do cigarro acesa e uma luz de uma vela no fundo, e ele vai e começa a conversar, vai e conta uma história de quando ele tava na Grécia e ele precisava de trem para Paris, aí ele foi e passou pelo Iugoslávia, antiga Iugoslávia, e ele começa a contar essa história, começa a contar as pessoas de lá, como que eram, tudo, e começa a contar umas histórias muito mais loucas assim, que nem eu consegui entender muito bem do que se tratava. Só que ele fala sobre uma pessoa que nunca tinha bebido Coca-Cola, porque na Iugoslávia não se vendia Coca-Cola. E ele, louco por Coca-Cola, chegou aí e falou que ia pagar uma Coca-Cola para as pessoas, repetindo várias vezes a prova Coca-Cola do jeito que eu estou fazendo aqui. Aí ele chegou em Veneza, se não me engano, que ele conta, e deu a Coca-Cola pra pessoa tomar, tudo, a Coca-Cola gelada, a pessoa tomou e começou a vazar Coca-Cola pelo nariz, sair tudo. Aí ele falou, calma, cara, maneira na Coca-Cola, vá devagar, rapaz. Aí ele foi e conta essa história tudo e falando umas outras loucuras e começa a ter uma loucura lá, abrindo a mão e os efeitos sonoros e aquela batidinha no fundo, tocando assim, aquele baixo bem devagarinho assim, tocando no fundo. Aí ele vai, dá o horário, pede pra avisar o horário lá pra ele ver se a quinoa tá pronta, chega e abre e vê a quinoa com brócolis lá dentro e começa a mexer tudo e olha, ele chega, para e acabou. E serve a quinoa num pote e começa a comer a quinoa e começa a delirar e falar, meu Deus do céu, tá muito bom essa quinoa. Man, that is so good. E o que isso me lembra é uma coisa, é que essa história me foi contada do mesmo jeito quase do que eu tô contando aqui pra vocês. Foi contada pela Laurinha Lero em um episódio do podcast dela, o mesmo Laurinha Lero que eu falei no episódio passado, só que ela contou de uma maneira assim, grudou na minha cabeça, que eu precisei anotar o nome desse curta, que é achado facilmente no YouTube, e que eu precisei assistir. Eu falei, eu vou atrás, que eu quero ter a mesma sensação que ela teve ao contar essa história pra mim, o mesmo gosto que ela teve ao contar essa história pra mim. Só que se eu tivesse assistido esse curta, sem indicação nenhuma, e sem ela ter contado essa história antes, do mesmo jeito que eu contei pra vocês, eu nunca teria entendido e gostado tanto do curta do jeito que eu assisti. E isso começou a me pegar nessa coisa de a ficção até mesmo sobre outra peça ficcional é mais importante não, mas é mais atraente do que ela unicamente. É a pessoa, a Laurinha Lero, me contando sobre esse curta, contando pra mim a história desse curta, com todo o jeito que ela sabe contar uma história, pra mim foi muito melhor do que eu assistindo esse curta e não entendendo muito bem o que tava acontecendo tudo e não conseguindo interpretar nem nada por não entender nem o que estava sendo dito. E isso ficou pegando também do David Lynch, que ele não gosta de falar sobre as obras dele, não gosta de falar sobre os filmes dele, porque ele quer que as pessoas interpretem os filmes dele. Só que às vezes o filme dele é tão louco que você precisa, é quase que impossível você ter uma interpretação, conseguir interpretar o filme dele sem ter uma iniciação, sem ter a cabeça preparada para entender aquilo. E é isso que eu experimentei agora, assistindo David Lynch cozinhar a sua quinoa. Cheers.